E com 300 homens, Deus diz: com esses homens você vai vencer todos os seus inimigos. Gideão vai enfrentar agora mais de 100 mil inimigos com apenas 300 homens. E quando ele está em ordem de batalha, no capítulo 7 de Juízes, e no versículo 22, Gideão não precisou pelejar. O povo de Israel não precisou pelejar. O exército, os 300 de Gideão, não precisou pelejar, porque a Bíblia diz que Deus tomou a espada de um contra o outro. Os inimigos começaram a se degladiar, os inimigos começaram a se destruir. Israel cruzou os braços, Gideão cruzou os braços e começou a assistir de camarote, cadeira VIP, seus inimigos se destruírem. Talvez você não entendeu o que o pregador está falando para você aqui nesta noite. Aquelas pessoas que vierem contra você, você não vai lutar contra elas, você não vai rebatê-las, você não vai sequer puxar a sua espada, não vai gastar seu português. Deus vai fazer um milagre por você. Deus vai fazer um milagre. Aleluia, levante a sua mão e glorifica o nome de Deus. Aleluia. Israel começa a vencer novamente, mas no capítulo 10, agora sim eu quero pregar sobre o texto que nós lemos no livro de Juízes, capítulo de número 10. Israel volta, diz a Bíblia, Israel volta a fazer. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Eu não entendo essa história, mas vamos lá. Israel volta a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Israel agora vai cometer um pecado terrível diante de Deus, que é a idolatria a outros deuses. A história conta que neste momento agora, Israel estava adorando a dois deuses, a tantos outros, mas em especial, Israel estava adorando a Baalins e a Astarote. Baalins, senhoras e senhores, Baalins é o plural de Baal. Esse Deus que Israel começa a adorar era o Deus da Fenícia e era chamado de Deus Sol. Segundo a história, segundo historiadores, os Baalins ou esses deuses costumavam ser colocados em lugares altos, em áreas montanhosas, e para que eles fossem o primeiro a ver o sol nascer e o último a ver o sol se pôr. E os Baalins eram considerados, chamados de Deus Sol. Astarote era considerado o Deus Lua. Estava agora Israel adorando esses deuses, adorando o Deus Sol e adorando o Deus Lua, adorando a Baalins e adorando a Astarote. Aí, queridos, os amonitas, os moabitas começam a pisar Israel, começam a destruir Israel. Israel começa a sofrer na mão dos moabitas, começa a sofrer na mão dos amonitas. Israel vai pelejando, vai sofrendo, vai perdendo. Israel começa a fracassar de uma maneira horrível, de uma forma horripilante. Está Israel perdendo mais uma vez. Deus não podia fazer nada, porque a Bíblia diz: chegai-vos a mim e eu chegarei para vós. A Bíblia diz: aqueles que vêm a mim de maneira alguma eu os lançarei fora. Israel precisava se aproximar de Deus novamente. Israel precisava voltar para um colo de Deus, mas essa decisão só cabia a Israel. Israel precisava entender, se retratar com Deus e entender que precisava de Deus. Há momentos, amados, que a nossa família entra em situações desesperadoras, entra em situações catastróficas, e nós colocamos a mão na cabeça sem saber o que fazer para ajudar a nossa família. A minha história, a história da Bíblia conta a história que eu estou pregando